relatoria da admissibilidade do impeachment é alvo de disputa entre governo e oposição. Senador indicado para presidir a comissão explica como será a condução dos trabalhos. Parlamentares afirmam que crise política estaria dificultando votações. E projeto garante a dependentes de plano de saúde continuarem com o benefício após a morte do titular. Boa noite, você assiste a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. A comissão do impeachment já tem nomes indicados por todos os partidos. Na semana que vem, ela será instalada. O processo pode levar ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Oposição e governo não se entendem quanto ao nome do relator. O Bloco Democracia Progressista, composto por PP e PSD, indicou os senadores José Medeiros, Ana Amélia e Gladson Cameli. O bloco da oposição, formado por PSDB, DEM e PV, terá como titulares os senadores Aloysio Nunes, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e Ronaldo Caiado. Pelo bloco moderador, que reúne PTB, PR, PSC, PRB e PTC, participam da comissão Wellington Fagundes e Zezé Perrella. O PMDB, que não forma bloco com outros partidos, indicou os nomes dos senadores Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone Tebet, Dário Berger e Valdemir Moca. Os titulares indicados pelo bloco Socialismo e Democracia são os senadores Vanessa Graziotin, Romário e Fernando Bezerra. Os do bloco de apoio ao governo são Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, José Pimentel e Telmário Mota. Nesta segunda-feira, os nomes indicados pelos blocos partidários vão ser votados em plenário. Em seguida, o mais velho entre os indicados convoca a primeira reunião para instalar a comissão especial e eleger o presidente e o relator. Para presidir a comissão, o PMDB indicou o senador Raimundo Lira, aceito pelos outros partidos. O problema é a relatoria. O PSDB quer o senador Antônio Anastasia como relator, mas o nome não é consenso. Se o PSDB indicar o relator, se o Aécio Neves indicar o relatório já está pronto. Eu fiz uma sugestão, indica logo o Caiado, porque o do Caiado já deve ter ficado pronto antes. Então eu acho que o melhor nesse momento, para o Senado, para a sociedade brasileira, era o PSDB abrir mão da indicação, para que a gente temos tantos partidos aqui, tantos colegas, um colega senador ou uma senadora que com alguma isenção conduza esse processo dentro da comissão. Essa matéria é vencida, quer dizer, o que o PT está querendo é a cada momento criar um impasse, dificultar. Como você viu, a matéria devia estar sendo tratada desde hoje na comissão especial, nós devíamos estar trabalhando hoje, sábado, domingo. O senador Raimundo Lira é consenso entre governo e oposição para presidir a comissão do impeachment a partir da próxima semana. A repórter Dinalva Ferreira conversou com ele sobre o trabalho que tem pela frente. O senador Raimundo Lira foi indicado pelo PMDB para presidir a comissão especial do impeachment. O nome dele foi aceito por todos os partidos. Senador, essa comissão ela vai ser mesmo instalada na segunda-feira? Ela vai ser instalada oficialmente na próxima segunda-feira no plenário do Senado Federal e na terça-feira ela começa já o seu funcionamento na sala 2. Escolha do relator. O relator é objeto de entendimento entre os blocos e partidos que compõem a composição. Se naturalmente for escolhido o senador Antônio Anastasia, vou ter muita satisfação, muita alegria, que é um homem extremamente competente e preparado para desempenhar essa importante função. Próximos passos da comissão. Vamos trabalhar de uma forma objetiva, clara, nos próximos 10 dias. Serão 10 dias úteis, conforme estabelece o regimento do Senado Federal, e temos certeza que vamos trabalhar de uma forma muito tranquila e muito objetiva, porque eu já tenho dito e reconfirmado que a minha posição será de total isenção em relação ao conceito de ser contra ou a favor do impeachment, e terei também uma postura suprapartidária para que possa comandar essa comissão com absoluta imparcialidade. Prazo para o relatório da comissão. O relatório será apresentado dentro dos 10 dias, que é o que estabelece a lei. Dificuldades.
Eu acredito que não vai ter dificuldades, vai ter contraditório, vai ter opiniões divergentes, vai ter defesa, vai ter acusação. Acusação e defesa na comissão. Não há previsão legal de que a defesa possa participar desse processo durante os 10 dias, mas já defini aqui com a nossa equipe que nós vamos dar o direito de acusação daqueles que apresentaram o impeachment e vamos dar também o amplo direito de defesa do advogado da Presidente da República, que possivelmente será o advogado-geral da União. Disputa política. Da minha parte, eu vou conciliar. Eu vou agir como presidente, vou agir, como eu falei, de forma totalmente isenta e imparcial. Mas nós não podemos esperar que cada um dos senhores senadores, eles vão naturalmente colocar as suas posições políticas, as suas posições, as suas considerações legais para defender ou para acusar. Senadores debateram hoje em plenário a dificuldade para votações diante da crise política e o papel do vice-presidente Michel Temer durante o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Mas do jeito que está indo, o Temer montando o governo antecipadamente, sentando na cadeira antes da hora, pondo a faixa presidencial, preparando discurso antes e pondo relatoria com voto conhecido, isso é um enredo, é uma narrativa que realmente não tem que ter outro nome. É a consolidação de um golpe institucional no Brasil contra o voto popular e contra um governo legitimamente eleito. Não se pode admitir agora que um vice seja um marionete que só vai poder falar depois que desliga a presidente da República. Não, um vice-presidente tem que se colocar, é obrigado a se colocar, ele tem que mostrar quais são as alternativas, é temporária a posição dele até o julgamento do mérito, sim, mas ele ao assumir nos próximos 10 dias aqui a presidência da República, ele é obrigado a apresentar quais são os cortes que ele vai fazer. Eu não chamaria o vice-presidente de conspirador-mor, mas ele está numa posição de candidato a presidente. Isso ele não deveria estar. Ele está faltando a liturgia, a meu ver, da posição de vice-presidente. Não precisava ter nome de ministro. Na cabeça dele, até eu acho que ele deveria ter. É a obrigação, como disse o senador Caiado, o vice-presidente ter na sua cabeça. Mas passar isso para a opinião pública quebra uma liturgia e diminui não só o processo de impeachment, como o nosso papel. Dá a impressão que ele está passando por cima da gente. Ele tem certeza, sim, do que passa na cabeça de cada senador, a ponto de dizer, eu já sou presidente? Infelizmente, essa crise política que nós estamos vivenciando e tudo o que foi dito antes dela, o pessimismo reiterado, as apostas contra o Brasil, jogam realmente fumaça em cima daquilo que é real. E se tem alguém responsável pela paralisia do país, não é o Poder Executivo. É o Congresso Nacional e especificamente a Câmara dos Deputados, que derrubou 2 medidas provisórias. Está lá o projeto de lei que essa casa tanto pediu de renegociação da dívida dos estados, não saiu sequer da comissão, assim como está lá também o projeto que fala sobre o resultado primário da União e que nós precisamos para fazer os pagamentos que o governo federal precisa fazer de forma a respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Imagine uma família grande que decide contratar um plano de saúde para todos. Uma pessoa vai ser o titular, os outros, dependentes ou beneficiários. O Senado aprovou um projeto que garante aos dependentes a continuidade do plano, mesmo depois que o titular falecer. A repórter Mariana Capello explica. No final de 2015, mais de 70 milhões de brasileiros tinham contratado algum tipo de serviço de saúde suplementar. Só os planos de assistência médica contabilizavam quase 50 milhões de beneficiários. No último ano, a receita desse mercado chegou a mais de 20 bilhões de reais. Quem procura contratar um serviço de saúde suplementar pode se enquadrar em 3 tipos de contrato: o individual ou familiar, o empresarial ou coletivo por adesão. Quem assina o contrato é o titular e ele tem o direito de incluir outras pessoas nessa cobertura, desde que com o acréscimo da mensalidade. A senadora Vanessa Graziotin tem um projeto que garante que esses dependentes não vão se prejudicar se o titular morrer.
O dependente, ele herdaria todas as condições favoráveis, ou seja, ele não precisaria ter uma nova filiação, ele não seria desfiliado automaticamente, claro, ele paga todas as prestações, as mensalidades necessárias, mas ele continuaria tendo o direito de estar vinculado àquele plano que para ele é muito importante. Em nota, a Agência Nacional de Saúde esclareceu que os dependentes de planos individuais e familiares já têm direito de assumir a titularidade desde que continuem com o pagamento das mensalidades e que eles não precisam cumprir novo período de carência. No caso dos planos coletivos, os dependentes só podem ser excluídos se isso estiver previsto no contrato. A Federação Nacional de Saúde Suplementar é responsável por 40% desse mercado. Ela soltou nota similar à da ANS, reforçando que em caso de morte do titular de plano familiar, o contrato não se extingue e que as condições contratuais são mantidas desde que as mensalidades continuem sendo pagas. A federação também observou que existe a possibilidade de o dependente fazer uma portabilidade especial de carências. Nos 60 dias logo após a morte do titular, o beneficiário poderia mudar de plano sem ter que cumprir novos prazos para exames e procedimentos. Na realidade, a Agência Nacional de Saúde, ela procura regulamentar, mas do nosso ponto de vista, de forma muito deficitária. Então, o projeto ele visa dar a garantia para os dependentes dos titulares dos planos de saúde, sejam os integrantes dos planos individuais, dos planos familiares ou dos planos empresariais, né, de coletivos, todos. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.